Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma rodada, mais um leque, onde a gente vai colocando tudo junto, misturado. Como é que vocês estão, meninas? Tudo jóia por aí? Tudo Tudo bem? beleza? Então, tá jóia. Eu sou a Milena, sou... Ixi, vai ter que cortar isso aqui. Perdi. Não, vamos continuar. Quem sou é bom, porque cai Quem na sou é bom, porque daí verdade. depois você pega, você já para falar assim, quem sou? Cara, Eu isso é uma sou, né? Isso é uma pergunta ampla e que põe a gente em contato com o tema de hoje, que é a vulnerabilidade, né, gente? Quem sou e o quanto de vulnerabilidade tem nesse quem sou. Então, assim, gente, quem sou? Eu sou a Milena, né? Sou amiga da Cibele e da Tota, que estão por aqui, e nós estamos aqui no nosso leque. Como é que estamos, meninas? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque é tanto fuso horário aqui, só aqui tem. Eu sou Cibele e estamos aqui para esse papo vamos nos colocar e vamos passar vergonha, né? Ou não? O que é o desafio hoje, né? Nesse novo lugar que a gente está aprendendo a se colocar, né? Isso aí. Aí. Oi, pessoal, eu sou a Tota. É um prazer estar aqui com vocês de novo para a gente conversar sobre um assunto que está na boca de todo mundo, mas eu sei lá, de repente não é todo mundo que sabe lidar com isso, ou que sabe o que significa, e a gente pode aprender também, porque eu me incluo também nesse todo mundo. Pois é, gente, o papo de hoje é sobre vulnerabilidade. E aí a gente já começou a conversar sobre isso há alguns dias, porque depois do podcast ainda tem o after podcast, que é tipo aqueles negócios de after party, né? Então depois da festa ainda tem a continuação da festa. E aí a gente chegou nessa questão de vulnerabilidade, porque a gente falou sobre diálogo na semana passada, né? E quando a gente fala do diálogo, a gente está falando dessa coisa da partilha, da exposição, de se colocar com o outro, e não tem como a gente cair nisso, né? Nessas coisas onde a gente fica constrangido de se colocar, e aí a gente chegou na questão da vulnerabilidade, da vergonha, de, enfim, N coisas que a gente vai falar sobre aqui hoje. A ideia era a gente começar contando uma história de vulnerabilidade e vergonha. Acho que essa minha engasgada no começo já foi um bom exemplo de vulnerabilidade, né, gente? E é um bom exemplo de uma coisa que muitas vezes faz a gente parar. A gente começa e aí a gente vai tentando reformular o que a gente está falando, a gente vai tentando ajustar a nossa fala. Essa tal da clareza, eu acho que ela é o ouro no fim do arco-íris, a tal da clareza, né? Como a gente gostaria de ser aquela coisa assim, puxa vida, tudo certo, tudo ok, vou falar, não vou ter uma engasgadinha, vou conseguir colocar exatamente o que eu quero na minha fala. E puxa vida, não é assim, né? Eu engasgo só de perguntar assim, oi, eu sou a Milena, aí eu já venho naquela fala pronta. Ah, eu sou fonoaudióloga, eu sou casada, eu sou mãe, tenho 2 filhos, moro em tal lugar, faço tal coisa, gosto disso, gosto daquilo. Não, né? Tem N coisas que me fazem e que daí, assim, em cada momento o quem sou vai ter uma coisa me chamando mais, né? E a vulnerabilidade vai fazer parte de tudo isso. O que vocês acham? Uhum. Acho que a Tota tem umas questões aí para provocar a gente. Eu quero bem escutar. Então, porque a gente tem uma pessoa famosa, uma pessoa que foi a primeira vez que eu, assim, primeira vez, foi quem me deu assim o pontapé inicial nessa questão de vulnerabilidade foi Brené Brown. A gente conhece isso com outros nomes, né? Mas quem eu achei a abordagem interessante foi com ela, porque ela tem, inclusive, Brené Brown, na verdade, ela é assistente social, né? Ela não é psicóloga. E ela, a pesquisa dela, uma americana, a pesquisa dela era a respeito da questão da timidez, da vergonha nos seres humanos, que são sentimentos que todo mundo conhece, né? E ela chegou nesse ponto, da vulnerabilidade, quando a comunicação nos torna vulneráveis, certas situações nos tornam vulneráveis. E a minha questão com isso foi, ok, a palavra vulnerável, ela evoca também outras coisas. A gente fala em ciência social, em ciências
da saúde, você fala em populações vulneráveis, você fala em grupos vulneráveis. A gente viu agora com a pandemia, no início tinha uma questão de ter um grupo de risco, que era um grupo mais vulnerável, que a gente acabou vendo que não era bem assim a história, mas enfim. E aí eu comecei a perguntar, quando é legal ser vulnerável? Porque tem vergonha, a gente não pode criar uma fantasia em volta do termo e dizer que é sempre bom ser vulnerável, que vulnerabilidade é uma virtude a ser alcançada, entende? Assim como essa clareza que a Milena fala, a Milena tem isso muito na fala dela sempre, né, de dizer quando eu comunico uma coisa, essa clareza é um negócio super importante. Então, para você, para mim também, eu acho, para a Cibele, eu tenho a impressão também, a gente comunicar com uma certa clareza é importante. Claro que a clareza de quem comunica alguma coisa não quer dizer que o outro vai entender com clareza. Com certeza. Retomando um pouquinho da nossa discussão anterior, que era sobre o diálogo, né? A comunicação dessa forma. Então, a minha questão primária e aí, vamos identificar o que é vulnerabilidade? Vamos saber do que a gente está falando quando a gente fala de vulnerabilidade? Porque está na boca de todo mundo. De uma certa maneira, existe um senso comum hoje em dia falando sobre vulnerabilidade. Eu achei legal isso que você colocou, Tota, porque é o seguinte, tá aparecendo minha voz aí, gente? Tá? Porque parece que mais baixo. Tá mais baixa? Deixa eu ver Agora se eu ficou aumento aqui. Ok, Agora melhorou um pouco. beleza. Então, joia. Eu achei muito legal e me veio essa questão, a hora que você falou, nessa hora, sobre o que é vulnerabilidade, que, assim, tem hora que é legal, tem hora que não é legal. Eu acho que me veio, assim, uma das coisas é que, assim, ela é um conceito antagônico no sentido de quando a gente fala sobre vulnerabilidade nas diferentes esferas. Então, por exemplo, é ruim você ser uma população vulnerável, certo? Dentro do conceito da palavra, tá? Então, assim, se você é uma população mais vulnerável para a Covid-19, você tem um risco maior de morrer. E isso não é legal. Se você faz parte de uma população economicamente vulnerável, quer dizer que você não tem acesso a uma condição econômica que vai te proporcionar um conforto, enfim, isso daí não é legal. Aí vem a Brené Brown, que é uma assistente social, né, que começou fazendo a pesquisa, eu estava até vendo isso também, Tota, falei até com a Cibele, ela começou a pesquisar por que é que as pessoas não conseguiam criar conexões sinceras umas com as outras. Ela começou a perceber que as pessoas não tinham pessoas que elas tinham muita dificuldade de criar conexão. E o que é que acontecia, né? Porque assim, é tão do humano, né? O nosso cérebro é tão formatado para isso. A gente precisa tanto estar em contato. Por que é que algumas pessoas não conseguem simplesmente criar conexão? Porque tem gente que a gente tenta de um lado, tenta do outro, o negócio não vai, não é verdade? Né? Então, o conceito de vulnerabilidade para ela tem a ver com essa questão de você se encontrar, né, dessa exposição, vai entrar em contato com questões como vergonha, como coragem, como uma comunicação assertiva, enfim, são várias coisas. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade no mundo todo, a gente está falando de uma coisa que é essencialmente negativa, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade populacional, né, de todas essas outras vulnerabilidades. E aí eu acho que entra nisso que você falou, não é um conceito a ser, uma virtude a ser alcançada, mas é uma coisa que faz parte da vida, né? Porque a gente em N momentos está vulnerável. E aí eu acho que a conversa hoje vai ser sobre essa vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade que nos constitui, que constitui todas as pessoas, porque eu posso ser diabético, hipertenso, obeso, né? Então eu estou num grupo de risco bem aumentado para a complicação da Covid-19, mas tirando todas essas outras capas que a gente tem aquilo que constitui a gente como ser humano, né? Que é essa coisa da gente sempre estar imperfeito, né? A gente ter essa coragem de assumir essa nossa imperfeição, né? De não ficar se fechando, porque o que eu acho fantástico no que eu já li da Brené Brown é que, assim, a gente faz um movimento contrário, a gente fica tentando criar camadas o tempo inteiro,
né? E o que ela fala é da gente conseguir ir para dentro de nós mesmos nessas camadas, porque essas camadas elas não são só para o outro, elas são para nossa consciência também, né? O que você acha, Sibeli? Eu estava pensando e lembrando de um livro que eu li, que é Por que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? Ele me provou, eu não lembro o autor agora, mas assim, esse era o nome do livro, e eu comprei, eu acho que bem pelo nome, né? E ele vai falando que muitas das vezes a gente não se coloca nessa relação com o outro, contando exatamente, demonstrando, digamos, se expondo, né? Tirando essas roupas, digamos, essas camadas que você está dizendo, porque ele diz que a gente é tudo que a gente tem. Se o outro não gostar da minha roupa, eu compro uma nova, né? Do outro jeito. Mas se ele não gostar de quem eu sou, eu não tenho mais nada para oferecer, porque quem eu sou é tudo que eu tenho, né? Então, eu acho que é nisso, é nessa lógica que a vulnerabilidade que a gente está conversando, ou seja, de quando eu posso me expor para o outro, né? Me colocar exatamente como eu sou, né? Com as perfeições e as imperfeições, né? Nesse desafio mesmo, e que num diálogo verdadeiro, numa relação profunda, naturalmente vai aparecer, ou seja, vai vir à tona aquilo que eu tenho de potência e aquilo que eu tenho de desafio, né? E aí eu acho que a provocação é como que eu lido com isso, a hora que eu mesmo, né, vejo ou tenho que colocar o meu limite, a minha dificuldade, né? Quando eu erro, né? Quando algo que eu queria colocar de um jeito, eu coloco de outro, quando eu fracasso. Como que a gente lida com isso? Se eu afasto das pessoas, né? Ou se eu, só para não passar vergonha, assim, eu tenho dificuldade de falar, sei lá, no vídeo, por exemplo. Já nem começo um projeto, né, que eu tenha que me expor, porque eu não quero passar por essa vergonha, digamos assim, né? Porque eu não quero expor e mostrar que eu tenho aquele limite, aquela dificuldade. E o quanto isso vai privando a gente de viver a vida, né? De viver intensamente, porque você, com medo dessa exposição, digamos assim, você não ousa, né? Você não se coloca e aí você também perde as possibilidades da vida, né? Então você se protege, mas você também não avança. Então, como fazer essa conta bater, digamos assim, né? É um grande desafio. Assim, Né? eu acho que existe também uma questão, existe um momento na nossa vida onde a gente não é vulnerável? Existe algum momento que a gente possa dizer, neste momento eu não estou vulnerável? Acho que, por definição, o ser humano, per se, por si só, a definição já poderia ser até a gente ser vulnerável. O que define a gente é a vulnerabilidade, o fato da gente existir, e vulnerabilidade tem a ver também com mudança, certo? Em relação à física, não sei, você tem a ver com certos materiais que são mais vulneráveis que outros, ou seja, É a tem uma certa resiliência, Tota. É a isso também, né? resiliência que tem a ver. Que tem a ver. Então, mas acho que tem a ver também, né? A resiliência tem a ver com vulnerabilidade. Não sei. Eu acho que Agora pode ser que tenha a ver. Mas voltando, só voltando para a vulnerabilidade, para a palavra mesmo, eu sou capaz, alguma coisa que vem de fora me desequilibra, certo? Uhum. Ou alguma coisa que vem de dentro. Não é só a relação de fora para dentro, de dentro para fora. Isso é uma questão do olhar só, né? Da perspectiva, do viés. Não é uma questão. Existe algum momento, minha pergunta é essa, para simplificar, existe algum momento onde a gente não é vulnerável? Eu acho que não tem, né? Eu pensei, a fase que você se apaixona na vida, eu acho que é a hora que você quer saber vulnerável, né? Eu lembrei da sensação que é, né? De você completamente assim não ser aceito e saber que o outro pode fazer coisas, né? Com você, ou seja, com aquele afeto que você às vezes nem consegue lidar com aquilo, então, porque você está totalmente entregue, né? E podendo ser rejeitado, né? Então,
quando você está apaixonado, então é um olhar que... Então, eu acho que a gente está sempre nessa questão da vulnerável, porque sempre a gente está se olhando, ou seja, essa questão interna, quando eu consigo ver, poxa, se eu fizer isso, vão saber que eu não dou conta disso, ou se eu falar isso, ele vai saber que eu estou gostando dele, né? Então, assim, então você sempre está se olhando o que você vai fazer, como aquilo coloca coisas que às vezes você não quer mostrar, que você tem vergonha ou que você não quer errar. E quando também, a depender do que o outro faz, ele te coloca em algumas situações que você fica extremamente vulnerável. Então, me parece que faz parte dessa condição e dessa relação com o outro, né? Gente, olha só, a gente tava falando aqui, daí a Tota falou que talvez fosse um conceito da física, daí eu não aguento, né? Porque vocês sabem, mas as pessoas que estão escutando a gente não. Quando eu era pequena, eu tinha uma coleção da Barça na minha casa. E aquilo era o meu Google. Então, quando me falava qualquer palavra e eu achava aquela palavra interessante, eu ia para a Barça. Acontece que inventaram o Google. E o Google é o meu sonho, porque o Google é uma Barça na palma da minha mão. Então, qualquer coisa que fala, eu vou aqui no Google. Olha só, achei um artigo super legal. Depois, até se tiver um jeito da gente linkar aqui, porque realmente é muito legal o negócio. Numa revista crítica de ciências sociais, a autora dele é Susan Kutter, e ela fala o quê? Que a vulnerabilidade, numa definição lata, é o potencial para a perda. A vulnerabilidade inclui quer elementos de exposição ao risco, as circunstâncias que colocam as pessoas e as localidades em risco perante um determinado período, quer de propensão, ou seja, circunstâncias que aumentam ou que reduzem a capacidade da população, da infraestrutura ou dos sistemas para responder e recuperar essas ameaças ambientais. Então, eu achei muito legal porque, assim, é um potencial para perda. E aí, o negócio talvez seja assim, o que eu estou perdendo? Porque tem horas que a gente acha que a gente está perdendo tudo. E como a gente não tem muita noção do que constitui a gente, né? Tá aí o meu bom dia, eu sou, né? Puxa vida, às vezes parece que a gente vai perder, assim, o mundo porque a gente não tem clareza do que tá nesse mundo. Achei super legal isso. Achei muito interessante. O que vocês acharam? E pensando que a gente escolhe o tempo todo, né? E a gente nunca sabe para que caminho leva. Então, assim, eu lembro quando eu fui fazer faculdade, eu tinha feito toda a ficha de inscrição e só não sabia onde marcar o X no curso, né? Então, assim, você fala, daqui pode ir para qualquer canto, porque aquilo muda tudo, né? Então, assim, você quer... Eu gostava da ideia, eu falei, eu queria ser jornalista, eu brincava que eu ia assumir o lugar de alguém na bancada do Jornal Nacional, mas eu também queria ensinar. Então, assim, para que lugar eu vou? E a partir do momento que você marca aquele X, você coloca para um caminho que você não sabe se ele vai dar certo e, ao mesmo tempo, abre um leque de perda de possibilidades, né? Então, eu acho que isso faz parte o tempo todo. E como a gente nunca sabe o caminho que a gente escolheu, se foi melhor ou não, porque você nunca tem o outro para comparar, ou seja, a partir do momento que você fez a escolha, você... Então, eu acho que essa ousadia de escolher o tempo todo, né, que viver é isso o tempo todo. Você está sempre se colocando nesse potencial de perda, né? Com certeza. Eu me lembro que uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, quando você é um comunicador, ele diz assim, eu nunca mais esqueci disso, quando você entra em contato com alguém, mas em contato assim, né, um contato real, autêntico, né, legítimo, autêntico da sua parte, e da parte do outro também, porque a gente pode sentir isso também, a gente sempre morre um pouco. Mas ao morrer assim, né, igual a coisa da semente, a semente morre para germinar, já dizia a música. Então, germina e se torna numa outra coisa, é o que a gente já falou também uma dessas vezes aqui. Torna mudança, né? Você muda, você vira uma outra coisa. Então tem essa perda, mas você se perde no outro e dá lugar para uma coisa nova. Eu estava pensando também a questão de perder, a questão do controle também. A gente tem vulnerabilidade e tornar-se vulnerável, porque esse é o plaidoyer.
da Brené Brown é não ter medo, é ter a coragem, inclusive o livro é mais ou menos por aí, né? De ser imperfeito, a coragem de você ser vulnerável, a coragem de você mostrar a sua cara, a coragem de você mostrar brechas, de você mostrar rachaduras nas suas paredes, né? De se expor. Então, não existe vulnerabilidade sem coragem, e então é um plaidoyer para que a gente tenha essa coragem de mostrar essas fissuras e de perder o controle às vezes. Perder o controle no sentido, eu não posso controlar todas as coisas da minha vida. Eu estou dizendo isso porque isso é para mim, entendeu? Eu quero controlar tudo. Tô junto. Tamo junto, é nóis. Eu tenho, assim, eu não vou me expor. Tá bom, pois é. Acho que nem combina com o tema eu me expor. Nem combina. Então, Nem combina. Tanto medo que a gente tem. Pois é, de se expor. Então, a gente quer controlar as variáveis. A Cibele citou o exemplo da apaixonite. É por aí mesmo. Você quer controlar, tem um momento em que você quer controlar as variáveis, você quer controlar seu comportamento, para que o outro tenha a melhor impressão a seu respeito. O que não é errado, entendeu? Que você vai numa entrevista de um emprego, você vai mostrar seu melhor lado, entendeu? Na pergunta, aponte pontos positivos em você. Essa é uma pergunta que eu acho assim, ok. E agora os negativos, você fala, olha, eu sou super cri-cri, entendeu? Eu sou super cri-cri, eu sou perfeccionista. É um ponto negativo, eu sou perfeccionista. Mas é ótimo para a empresa, né? Fala sério. Eu lembrei de uma coisa, Tota. Você falando da entrevista, eu quando fui fazer residência, fui fazer uma prova no Einstein, e aí, na entrevista, eles fizeram uma pergunta que me pegou de surpresa. Eu tinha ensaiado, eu estava preparada. Aí queria saber onde eu tinha nascido. O povo não sabe nem onde é. Mato Grosso do Sul chama de Mato Grosso. Eu falei, se eu falar Ponta Porã, vou ter que dar uma aula de geografia aqui. Eu falei, você nasceu em Campo Grande mesmo? Eu falei, não, lá nas beiradas. É lá na beira. Eu quase morri. Sabe quando você termina de falar e fala assim, rodei? E aí, mas enfim, depois passei, deu tudo certo. A professora, que foi depois minha orientadora, disse que na hora da aprovação, gostei daquela menina lá das beiradas. Ou seja, foi o que marcou, entende? Ou seja, às vezes a gente fica com medo de um monte. E aquilo que para mim tinha sido o que tinha me tirado da jogada, me pareceu que foi a hora que, tipo assim, entrevista todo mundo bonitinho, sou perfeccionista, né? Então, assim, a pessoa que destoou acabou que, digamos, marcou na entrevista. Então, acho que tem isso. E eu acho que a Brené provoca isso. O quanto que essa ousadia nos dá vida, entende? Nos dá possibilidade. Que ao eu ter medo, ter vergonha de me arriscar, de não conseguir falar num vídeo, de não me mostrar numa relação, eu ganho, digamos, uma certa estabilidade, um menor risco nessa ideia de controle, mas é um potencial de perda muito maior do que a própria vulnerabilidade, né? Porque é uma necessidade de controle, de ficar, e você não ousa, e você não pode descobrir o potencial não da perda, mas do ganho, que é o que a semente, né? Então, assim, a hora que a semente vai, ela deixa de existir, mas ela faz algo muito melhor, né? Com seus limites, colocando o risco, porque uma planta pode pegar praga, pode não vir a água que ela precisa para continuar crescendo, mas essa ousadia de querer ser outra coisa, digamos, né? De poder mais, eu acho que é a grande potência da vulnerabilidade. Você reconhecer que qualquer situação você está vulnerável. Então, bora arriscar. Não vai ter esse lugar seguro, apesar de a gente desejar. Eu sou da sua linha, neguei aquela hora, mas vou ter que admitir. Se eu pudesse dar uma controlada no mundo, né, eu ia ficar bem contente. Mas resolvi os problemas, né? Resolvi os problemas. Eu achei legal isso que você falou, Cibele, porque ele volta lá para o que a gente falou do começo, que é essa questão da conexão. Então, quando você falou, eu sou das beiradas, isso criou uma conexão com as pessoas, porque elas viram a tal da autenticidade. Só que, para a gente ser autêntico, a gente tem que, às vezes a gente tem um imaginário do que é ser uma pessoa legal, não é?
E aí a gente acha que essa coisa de que ser uma pessoa legal, a pessoa tem que ser assim, tem que ser assada e tal. E eu não sei como, o que que acontece na vida da gente, porque assim, gente, eu sou mãe, né? Nós três somos mãe e tudo. A gente não cria os filhos da gente falando para eles, olha, você não é legal, você não sei o quê, você não sei o quê. E não fui criada por pais assim, de jeito nenhum. Mas eu não sei por que, da onde alguém chegou e achou, e eu cresci achando que não, que, sei lá, que eu tinha cara de brava, que eu tinha cara de metida, que eu tinha cara de não sei o que lá. Aí eu achei muito legal, porque esses dias minha psicóloga falando assim, ela falou assim, você tem jeito de ser uma pessoa muito legal. É uma pessoa que a gente tem vontade de continuar a conversar. Eu falei, hã? Como? Eu sempre achei que, falei, não, é porque assim, eu tenho umas amigas que tem uma, né, graças a Deus que tem umas amigas que quer conversar com a gente. Mas aí você escutar de uma pessoa que você conhece há pouco, né, que não tem, e ela te dá um feedback desse, e assim, para mim é um feedback balizado, né, porque a pessoa, teoricamente, é uma psicóloga, né, tudo bem que ela é minha psicóloga, então, mas eu acho que ela não é dela, assim, ela é muito legal, e ela, sim, que é muito legal, enfim, mas a gente está falando dessa questão do ser autêntico, né? E do que é ser autêntico, do que a gente acha que os outros querem nessa autenticidade e como que a autenticidade abre esse leque todo. E como, em contrapartida, essa fuga da vulnerabilidade, ela traz várias irmãs junto. Quando a gente está fugindo da vulnerabilidade, aí vem a irmã vergonha, vem a irmã culpa, vem a irmã raiva, vem a irmã ressentimento. Ela vem trazendo uma galera que não é muito legal, né? Junto com ela e que faz a gente se fechar dentro dessa conchinha, né? Mas E a autenticidade precisa, eu acho que a gente é um desafio de a gente saber quem a gente é, né? Porque uhum, assim, pensando no livro, porque eu tenho medo de dizer quem sou, eu preciso saber quem eu sou para eu contar para o outro. Então, acho que esse é um desafio que nem todo mundo explora. Nós a gente ama porque não é à toa que estamos todos fazendo terapia. Que é nesse desejo, quem eu sou, do que eu quero, para a gente colocar a nossa verdade. Porque a hora que a gente coloca a nossa verdade na relação e o outro gosta, tá tudo certo, eu não preciso esconder mais nada, né? Se eu disse quem eu sou e vocês gostaram, eu tô burguesa, né? Tô em casa. Por quê? Porque eu mostrei quem eu sou e fui aceita. Então, assim, mas eu preciso, acho que, saber quem eu sou, né? E nesse desafio, porque eu acho que você tem razão, essa ideia do. Às vezes a gente quer ser autêntico no modelo, digamos. Vamos escolher aqui no Google modelo de autenticidade. Ah, gostei desse aqui, né? E não, mas é quem eu sou e como eu posso ir atrás do que eu quero de fato. Tem um livro que eu amo, que chama Você Quer o que Você Deseja, é do George Forbes, que ele fala dessa clareza do que a gente quer, porque muitas vezes os desejos do dia a dia, as coisas vão atrapalhando e você não olha para aquilo de fato que você quer. Então, assim, quem eu sou de fato, né? O que eu quero ser, como eu quero estar, porque é isso que vai fazendo com que a gente vá fazendo escolhas que nos levem para esse caminho, talvez, de relações mais profundas, de um diálogo mais verdadeiro com o outro, né? E com a gente mesmo, né? Tota Maria Uhum. coçou o bigode. O que acontece, Tota Maria? Gostei. Não, é porque eu acho assim, a gente está indo por um lado, que eu acho que é um lado que tem que ter mesmo, essa questão, o que pode trazer para nós, o fato da gente ter uma relação mais autêntica consigo mesmo, esperar um pouco mais de verdade da gente mesmo, e quando não dá certo. E quando você é super autêntico e o outro te dá um pé na bunda, ou quando você é super autêntico e você não recebe aquele emprego que você estava esperando, tá entendendo? Ou quando você decepciona aos outros e a si mesma. E aí, como é que a gente faz? Minha questão é como a gente faz para juntar esses cacos e para não se perder de si mesmo. Porque o fato de ser vulnerável, o fato de se expor, de ter essa coragem para se expor, deve pressupor também, juntamente, uma capacidade ou o desenvolvimento da capacidade da gente juntar nossas peças de novo cada vez que a coisa não dá certo. Porque se a gente se perder cada vez que não dá certo, porque aqui entre nós, só aqui entre nós, a probabilidade de dar errado é sempre bem maior do que a probabilidade de dar certo. Não vem me dizer essa coisa de 50%, Não, 50%, sempre.
isso é um negócio, né? Lady Então, é Murphy sempre tá aí pra maior. isso, né? Tá aí para explicar a gente, né? Então, eu acho que... Agora, isso não é um pessimismo, isso é como a vida é, entendeu? É como a vida é. A questão, lembrar do fato, nós todas somos mães, então, quer dizer, nós sabemos que existe, assim, uma probabilidade nas primeiras semanas de gravidez da perda desse feto, desse embrião, certo? E que muitas mulheres nem ficam sabendo que elas ficaram grávidas, porque a coisa é tão feia e vai junto a água da banheira, leva o menino Jesus junto. A gente joga a água da banheira e o menino Jesus junto. E os embriões tem várias, a gente nem fica sabendo. Essa é uma das coisas. Não é, tem aí uma questão que não dá certo. Por outro lado, embriões são muito mais robustos do que a gente imagina e eles sobrevivem a coisas que a gente também não imagina. A intempéries que a gente também não imagina. Enfim, existe aí uma coisa de... Não existe uma relação de causalidade tão perfeita assim. Eu acredito nisso. Não existe uma causalidade. Só um pouquinho. Está escrita depois de você. Tá. Então tá bom. Beleza. Então, depois de você, pode falar. De mim? Ok. Então, a minha questão é, o que a gente faz para juntar esses pedaços? Eu estava ouvindo uma palestra, sei lá, não sei nem como um vídeo. Eu estava vendo um vídeo da Maria Homem, da Casa do Saber, uma psicanalista. E ela diz uma coisa super interessante. Por exemplo, um outro momento vulnerável, a gente falou assim de coisas vulneráveis, de coisas que fazem também, que trazem um bem secundário. Por exemplo, estar apaixonado é um negócio que traz um bem secundário. Você tem um pouco mais de endorfina, você produz hormônios bons, que fazem bem e tudo mais, né? No meu caso, eu até emagreço. Uma coisa ótima, tá apaixonada. Depois, a questão do emprego tem também um excitement, tem também uma coisa extremamente boa, para mim, pelo menos, o fato de apresentar. Você vai apresentar alguma coisa, exige. Também tem um certo nervosismo, mas tem aquele negócio do nervosismo antes de você entrar para cantar, por exemplo, antes de você entrar para apresentar uma peça de teatro, antes de você entrar para você dar uma palestra, que é um nervosismo extremamente necessário, onde você mobiliza forças para poder se apresentar. E isso é super bom. Isso a Brené Brown fala na palestra que ela faz no TED, o primeiro TED que ela faz, que ela mobilizou essas forças, de alguma coisa nesse sentido. Tá? Agora, existem a Maria Homem, eu volto a Maria Homem, que diz o seguinte, ela está falando sobre angústia nesse vídeo. Então, que às vezes a nossa sociedade tem a tendência de eliminar todas as coisas ruins, de querer anestesiar todas as sensações ruins. Por exemplo, a angústia. Então, você quer eliminar mesmo, você quer cancelar a angústia. E, entre outras coisas, o que ela diz é o seguinte, é exatamente nesse momento da angústia que a gente tem que desenvolver uma força interna, desenvolver tem que morder os dentes forte mesmo e dizer, não, vai, porque se você for e não anestesiar isso, se você for, vai sair uma coisa nova, vai sair um inusitado, é possível que saia. Ou seja, agora, até a gente chegar nesse ponto de juntar, porque quem já sofreu com angústia na vida sabe que não é fácil. O que mais você quer é que aquilo passe. E que aquilo passe da maneira que você não precise passar por esse fogo. Né? Então, eu queria saber agora, como que a gente faz para juntar os pedaços depois que não dá certo, depois que se expôs e perdeu o Playboy? Como que faz? Eu vou discordar de uma coisa, eu acho que eu discordo, daquelas que ainda não tenho certeza se discordo. De quando você fala que a chance de dar errado é maior. Eu não sei. O Carl Rogers tem um livro chamado Tornar-se Pessoa. E ele faz uma discussão muito legal, ele fala da lógica de os fatos são amigos, ou seja, você não qualifica as coisas antes, a priori, ou seja, você vive, parece ruim, mas as coisas daqui a pouco elas se transformam de outro jeito, ou seja, você nunca sabe no que aquela situação vai resultar. Ou seja, aí a gente volta lá em Eclesiastes, né? As coisas não fazem muito sentido. Você não sabe o que é bom ou ruim agora. Porque
no que vai virar depois, às vezes uma coisa boa agora vira numa coisa ruim e vice-versa. Então ele diz para a gente olhar para as coisas como amigos, ou seja, tudo que acontece é algo, eu posso aprender algo, isso foi bacana, isso não foi, e você continua. Então, eu acho que se a gente olhar de uma outra perspectiva e pensando não em algo como o exemplo que você dá, do aborto, algumas coisas que não são nessa lógica, mas eu penso assim, nos desafios da vida, a hora que eu me coloco, aquele emprego não aparece, não sei. Se a gente olhar isso como os fatos são amigos, que aquilo faz parte de um processo, que se eu der sentido àquilo, ele pode entrar de um outro jeito na minha vida, que tudo tem muito a ver com a nossa perspectiva e como a gente encara o processo, se a gente não faz uma leitura só estanque naquele momento, mas se eu olho de uma forma processual, talvez isso me ajude, não sei. Aqui os cacos talvez não sejam dessa forma, talvez eu não precise ter tanto caco, porque eu vou olhar algo que está sendo construído e não algo naquele momento que me destrua, que me... Não sei. Tô pensando ainda sobre isso. Hoje eu tô meio pessimista, eu acho. Então, acho que esse é o problema. Não, Porque não eu é. tenho... Na verdade, o que eu queria era assim, o que eu queria, em presunção da pessoa, era me livrar não, ou tentar fazer uma diferenciação entre essa coisa da vulnerabilidade e, desculpa, a babaquice do pensamento positivo, entendeu? Porque eu acho. E eu acho que é uma babaquice. Porque ninguém sai daqui vivo, entendeu? Mais ou menos por aí. Então, Olha, final a gente já sabe. O final a gente já sabe. Mas a gente tem, assim, ninguém sai daqui vivo, só que a gente tem toda essa convicção de que a gente vai ter depois dessa passagem, no end, né? Uma vida onde a gente vai viver para sempre. Isso. Mas aí é outra coisa que tem. Aí eu vou te interromper só um pouquinho, desculpa. Porque tem um outro filósofo, um filósofo teólogo chamado Peter Rollins. Peter Rollins é um cara irlandês, que a gente já conversou sobre ele. E apresentou. Pois é, a questão dele é a seguinte também. E para quem não acredita que existe assim um open-end, ou que existe assim um open-end quer dizer que depois disso tudo aqui vai ter depois. E para quem não acredita nisso, é possível existir vida antes da morte? Essa é a grande questão. Porque depois, aqui agora eu vou dar assim uma de cética, entendeu? Mesmo. Okay. Coisa que eu evito ser, porque eu sou mesmo. Com toda a minha carga cristã e religiosa, eu sou cética pra caramba. Essa é a minha essência. Então, eu vou dizer o seguinte, e o pessoal que não acredita? Eu me esforço para dizer, não, cara, tem uma coisa depois. Mas e o pessoal que não acredita? Não pode ter uma vida boa antes? Ou, pior ainda, ou melhor ainda, de dizer, nunca ninguém voltou para dizer, primeiro, e a gente, a priori, é uma questão de fé. E uma questão de fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Porque se eu vi, eu não preciso mais de fé, eu preciso só constatar, né? Então, voltando, existe recolher os cacos antes da recolhida final gloriosa dos cacos no final, entendeu? E pode ser que exista isso, apesar de toda a tragédia que é a vida humana, a passagem humana nessa terra. Diga-se de passagem que tragédia não quer dizer exatamente o que eu falei antes, que é daqui ninguém sai vivo, que não é minha essa frase também. Quer dizer que é toda uma construção, é toda uma epopeia, né? A nossa vida é cheia de riqueza, por conta disso, exatamente. Gente, aí, essa questão de trazer para a consciência e para a clareza. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou meio que otimista, né? Então, eu acho que de algum jeito as coisas vão dar certo, de algum jeito as coisas vão fazer sentido. Vejo que com o passar dos anos, a gente vai realmente, assim, engrossando essa casca.
E é muito importante para que essa vida faça sentido, porque assim, eu tanto concordo com o Pete Rolls, outro que fala muito sobre isso é o Ed Kivitz, né? Que assim, ok, temos um céu, mas até o céu, o que faremos? A gente tem que viver e vamos tentar fazer dessa vida uma coisa boa. Tem toda essa questão da negação do sofrimento, tem toda essa questão de ideais de vida que são ideais que não estão peraí, fugiu a palavra. São coisas que não são compatíveis com o viver só. Né? Então, assim, uma vida sempre feliz, sempre alegre, sempre descansada, livre de angústia, livre da dor, livre da perda. Isso não existe, né? Porque, assim, o viver é para isso. O viver, nós estamos aqui para isso. A gente está aqui para aprender a pegar os cacos e fazer desses cacos aquele... Eu agora esqueci o nome da arte japonesa, que você já viram aquele negócio dos vasos japoneses, que eles são colados com ouro e que eles têm um valor muitíssimo maior do que o caco, do que o vaso inteiro? Eu esqueci o nome disso, é uma arte japonesa, e aí tem vasos caríssimos, é um negócio fora do normal, assim, aonde o negócio foi colado com ouro. E parece que tem 4 no mundo. Eu vou achar essa informação depois. Eu escutei, mas eu não sei direito aonde. E eu acho que esse é o ponto. É a gente fazer isso da nossa vida. Porque essas coisas constituem a gente. A dor constitui a gente. E a gente também precisa, sabe, chegar mais dentro dessa cebola, olhar mais para dentro de um jeito mais poético. Na festa depois da nosso encontro na semana passada, vocês me falaram a frase do Manuel de Barros: tem mais presença em mim do que me falta. Tem mais presença em mim o que me falta, tá? Aí, Milena, puf, eu já fiz até uma pasta de Manuel de Barros, até para eu trabalhar com meus pacientes e tudo, enfim. E essa poesia que vocês me falaram é o Livro Sobre Nada, que inclusive está aberta aqui na minha tela e que eu quero dizer para vocês algumas palavras dela, até para a gente já ir encerrando hoje, que é o seguinte, olha só. Tudo que eu não invento é falso. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, tem mais presença em mim o que me falta. O melhor jeito que eu achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Então, assim, o melhor jeito para ficar forte foi ficando fraco. Olha o Paulo, né? Tá lá na Bíblia, né? Então, assim, é na hora que eu sou fraco que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, assim, fantástico. O melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo ao contrário. Aí o Manuel de Barros fala que eu sou muito preparado para conflitos. Manuel, vou receber isso também. Amém, porque assim, não quero mais fugir. Eu quero poder olhar para o conflito e falar assim, tá tudo bem, né? Quantas vezes, assim, com todas vocês, assim, que eu já me expus e que a gente já teve um conflito e que eu, Milena, a minha reação sempre foi de fugir do conflito. Eu quero abraçar o conflito, nós estamos aqui, né? Graças a Deus, faz 20 anos, né? Já discutimos, já discordamos, mas assim, sabe, a gente está aqui, a gente está persistindo. Quantas pessoas que na hora que a gente tem um conflito, aquilo sai para trás e a gente vai deixando essas coisas pelo caminho. Mas o que eu mais queria falar da poesia dele é assim, ó, o meu avesso é mais visível que um poste. Sábio é o que adivinha. Então, assim, gente, puxa vida. Sábio é o que adivinha. Para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições. Para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições, juntando com o melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo ao contrário. Eu acho que meio que responde esse negócio do caco aí, né? Só que logo depois dessa frase ele fala que a inércia é meu ato principal, né? E o negócio é que assim, eu acho que nós três não somos muito boa de inércia, não, né? É como diz ele, eu preciso transver o mundo, né? Mas nisso, eu acho que eu sou muito mais na linha da Tota, né, do pessimismo, mas eu entendo que se eu não der sentido à angústia, aos cacos,
a própria vida ela perde porque ela é feita muito disso, né? Então, assim, para eu ressignificar a vida, eu tenho que olhar para tudo como fazendo parte, dar sentido, falar, oh, esse caco vai me servir para isso, vou colar com ouro ali, né? Vou fazer tal coisa. Então, assim, eu acho que se a gente mudar o olhar, aí não é na lógica, eu concordo com você que pensamento positivo, vai dar certo, isso não existe. Eu acho que vai dar errado no sentido, tipo, no final, isso acaba e tem final, né? Então, aqui, o certo, o que a gente sabe de certo é que nós vamos morrer. O resto é uma potência, uma fé, mas o que de certo é que a vida acaba. Então, quando às vezes os alunos até falam, ai, professora, não sei se eu vou conseguir. Não... Gente, ninguém sabe. Talvez dê errado, até porque a gente mesmo deixa de existir. Ou seja, nem nada é garantido, nem a própria vida, que é o que a gente tem de fato. Então, mas ao mesmo tempo, por isso, exatamente por saber que ela tem fim, é que eu preciso olhar para ela com muito mais tranquilidade. É como se eu não precisasse levar tão a sério, no sentido assim, eu posso ir driblando, ressignificando, falando, não, tá tudo bem, deu errado. Essa dor faz parte, vou lamber minhas feridas, vou curtir, sabendo que estar vivo, a beleza de estar vivo, é exatamente poder viver alegrias e tristezas, dores, decepções, que eu preciso achar graça, sentido, amar isso, porque isso é a vida. Exatamente a junção de alegrias e dores. Se eu quiser uma vida só de alegria, eu estou bem na vida errada, né? Eu preciso saber curtir, inclusive, a minha dor. Falar, putz, vou olhar para ela. E aí, minha filha, o que você vai me contar de novo hoje? O que podemos aprender com isso? Vem aqui. E aí eu acho que eu volto no Rogers, assim, os fatos são amigos. Se eu olhar para ele não como alguém que veio estragar a minha vida, mas que ela está na vida e faz parte, estamos aí há 20 anos, né? E que a gente vai seguir com os desafios, tá tudo certo, no meu entender, né? Certo assim, vocês entenderam, no caos, né? Sim, tudo claro, claro. no mar, aberto, sem saber velejar, né? Assim tá tudo certo. Fala, Tota, não, terminando, assim, gente, terminando, que a gente tem duas imagens que eu gostaria assim de deixar, porque eu sou pessimista, eu gosto de ler Nietzsche, não é um pessimista exatamente, mas é profundo, Schopenhauer, dessas coisas, assim, profundo assim, vai assim chega dói às vezes. Mas eu preciso dessas coisas também para me sentir vida, é engraçado. Então, aí tem o seguinte, tem duas coisas, duas imagens. Uma é do Viktor Frankl, que é assim, criador, idealizador, sei lá se a gente fala assim, da logoterapia e dessa psicologia existencial, né? Ele conta uma história naquele livro dele famoso, o diário do campo de concentração dele. Então, que ele diz o seguinte, ele atendia uma paciente, porque no fim ele atendia pacientes na enfermaria do campo de concentração. Ele atendia uma paciente e ela pedia sempre, constantemente, para ela se virar. Ela não tinha mais força para fazer nada. Acho que a história é mais ou menos assim, se virava para a janela. E virava para a janela. E ela balbuciava, acho, alguma coisa nos horas que ele virava. E um dia ele chegou perto para ouvir o que ela balbuciava. E ele entendeu. Eu só espero que eu não conte a história assim, muito torta. Porque ficou para mim isso. Virou até um símbolo assim, para a minha vida quando eu li isso, essa árvore aqui. Ela olhava para fora, ela via uma castanheira do lado de fora, pela janela. E a castanheira fazia ela se lembrar, eu continuo aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E isso foi um negócio que me ajudou muito nesse período de eu lembrar que eu estou aqui. E não em outro lugar. Eu estou aqui. E aí uma outra imagem, que é o seguinte, tem a ver com a questão da vulnerabilidade, que é uma palavrinha assim, até de moda, mas é coragem. É coragem para a gente fazer as coisas, é coragem, é preciso coragem para viver. É preciso coragem para sair
sair da ostra, é preciso coragem para sair do ovo, é preciso coragem para um monte de coisa. Uma vez eu tive um sonho, essa é a outra imagem, a segunda imagem que eu queria deixar com vocês. É o seguinte, uma vez eu tive um sonho. E o sonho era assim. Eu estava no meio de um temporal, mas não era assim um temporalzinho, era um temporalzão, com muita chuva na beira do mar. Eu estava num pier, e tinha um temporal horroroso e as ondas eram enormes, e a chuva de cima e as ondas que subiam no pier, e eu estava parada ali naquele pier. E eu me lembro que no sonho eu sentia um medo horroroso. Mas aí, no sonho, eu abri meus braços e gritei, eu não tenho medo, eu não tenho medo. E a chuva chicoteando de todos os lados, de cima, de baixo e as ondas fortes. E eu só gritava, claro que ninguém ouvia esse grito, mas eu só gritava, eu não tenho medo, eu não tenho medo. E aquele sonho virou para mim de novo, não só começar a olhar para fora e dizer, eu estou aqui e eu não tenho medo. Ou seja, é quase mentira, eu não tenho medo, mas é assim, mas eu tenho coragem. Eu vou passar por ela. Eu vou passar por isso, eu vou passar por ela. Eu vou. Né? É isso aí. E eu quero finalizar com mais um pedacinho dessa, porque assim, eu achei fantástica essa poesia, gente, eu já tinha visto, mas eu não lembrava dela. E ela fala, com 3 frases da poesia que falam: peixe não tem honra e nem horizonte. Eu não preciso de um fim para chegar. Do lugar que eu estou, eu já fui embora. Então, é isso aí, gente. Né? Isso aí. Nós não somos peixe, né? Nós estamos caminhando, tá? E cada passo que a gente dá, a gente já não está mais no lugar onde a gente achava que a gente estava. E é isso aí. Vamos fazer desses nossos caquinhos esse vaso lindo, né? Colado com esse ouro, com essas coisas. Eu vou na semana que vem eu falo da história. Vale mais que o caco inicial. Vale mais que o vaso inicial. Muito mais. Muito mais, muito Sem mais. contar que é o seguinte, além dos cacos, existe também ruína, viu, gente? Um lugar que eu adoro ficar em ruína. Eu sou louca. Adoro ruína. Gente, eu também. Eu amo ruína. Muito então, legal. Tá. Isso mesmo. Todo mundo então, para olha, Roma. Roma é uma ruína. Bora, partiu. Ai, delícia. Então, semana que vem eu vou falar de alguma coisa dos cacos que vira coisa mais bela do que... Vou achar a história pra gente, pra contar desses vasinhos japonês. Tá bom? Legal. Um beijo pra vocês. Nessa. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau, tchau. Até. Até. Tchau, tchau. Cadê esse velho marido?